Como nós temos realmente cuidado do nosso tempo, do tempo que nós temos. Nós temos matado o nosso tempo, nós temos feito realmente com ele coisas que possam agregar valor para a nossa vida, para as nossas 5 áreas essenciais que nós temos. Então, vamos falar um pouquinho. Eu queria começar, inclusive, essa palestra lhe perguntando sobre a sua situação de vida hoje. Como você está? Você se sente bem, se sente feliz, se sente realizado? Você tem realmente conseguido fazer aquelas coisas que você sempre quis? O seu tempo realmente você tem utilizado ele a seu favor? Ou simplesmente você tem consumido ou utilizado ele de forma errada? Então, até o final desse vídeo, você vai realmente aprender aí algumas dicas que vão te ajudar a reconstruir aí a história do seu tempo. E eu gostaria de iniciar essa apresentação fazendo a seguinte pergunta para você. Como você está hoje? Muitos até diriam, estou bem, me sinto bem, tenho trabalho, tenho família, tenho um pouco de dinheiro, não muito, mas o suficiente para que eu consiga sobreviver. Outros, de repente, poderiam até dizer, professor, não tenho nada, estou tão afundado em dívidas que eu não vejo uma saída para as coisas, né? Estou esperando aí, de repente, do governo uma saída, uma luz no fim do túnel, estou esperando do meu chefe, estou esperando da minha mãe, da minha irmã, alguma coisa para poder me ajudar. Então, nós temos o sério hábito de sempre ficar esperando das pessoas. E desculpa até ter que te dizer isso, mas se você continuar vivendo dessa forma, as coisas nunca vão melhorar, elas nunca vão mudar para você. Então é importante que você realmente se dê conta de como está a sua vida e aquilo que você precisa mudar e precisa evoluir. Então vamos dizer o seguinte, vamos pensar. Quantas pessoas que a gente conhece, inclusive, que elas estão desempregadas aí procurando emprego há tanto tempo, né? E muitas das vezes não consegue e fica ligado, é a crise, as empresas não estão contratando. Não, eu falo sempre assim para os meus alunos, que inclusive crise é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de repente você rever como está a sua vida, verificar de repente algo que você precisa melhorar, que você precisa evoluir, que você precisa dar mais de repente de si para conseguir encontrar aí uma nova oportunidade para você. Ou de vez em quando até para fazer uma autoanálise da sua vida, como ela está, né? As 5 áreas essenciais que eu tenho. Eu tenho realmente parado de vez em quando para analisar como está a minha vida em cada uma delas. A nossa saúde, por exemplo, a nossa área de relacionamentos com as pessoas que convivem conosco no dia a dia, a nossa espiritualidade e a nossa área emocional, a nossa área financeira e a nossa área de carreira, né? Educação, conhecimento e evolução, que é importante que a gente busque aí todos os dias da nossa vida. Eu sei que, inclusive, algumas pessoas que estão assistindo essa apresentação até recentemente passaram aí por algumas experiências ruins, né? Experiências difíceis, que às vezes até geraram um determinado bloqueio que as impediu de ir além nas suas 5 áreas essenciais. E aqui eu já quero dizer o quanto você que está aí de repente assistindo, o quanto você é forte e o quanto você é especial, porque você está aqui nos ouvindo, porque você está demandando realmente um tempo da sua vida para ouvir essa mensagem. Agora imagina o seguinte, se você não passasse por algumas situações difíceis, você teria força para superar alguns outros tipos de dificuldades? Então imagina o seguinte, isso que você está passando hoje, isso que você está vivendo, imagina como uma fase temporária da sua vida, mas que é necessária para que você se fortaleça e que você busque realmente algo mais, para que daqui a um determinado tempo você vai parar e vai imaginar, poxa vida, realmente aquilo que eu passei foi importante para que hoje eu estivesse aonde eu estou. Quantas situações ruins eu passei, por exemplo, no decorrer da minha vida no mercado corporativo, em diversas empresas, né, quando eu era funcionário fixo dentro de algumas determinadas companhias, né? Então, tudo aquilo que eu passei foi importante, foi necessário, foi essencial para que eu pudesse realmente construir a minha história de vida, né? Agora vamos imaginar um outro exemplo, uma borboleta, né? Eu gosto de usar bastante o exemplo da borboleta. Ela já nasce sendo borboleta? Eu queria que você me respondesse isso, pensasse um pouquinho e falasse, né? Eu creio que não. Ela nasce como uma larva, que depois se torna uma lagarta, passa por todo um processo doloroso, formativo, vamos dizer assim, né? Para que depois de um determinado tempo ela fique dentro de um casulo, passando por um processo de metamorfose, vamos dizer assim, de mudança, para que depois de um determinado tempo ela se torne aquela esplendorosa e magnífica borboleta.
né? Agora imagine o seguinte, enquanto ela está dentro do seu processo, dentro do casulo, se de repente alguém for lá e dá um, vamos dizer assim, um picotezinho, né, com uma tesoura, com uma faquinha, alguma coisa nesse sentido, e cortar aquele casulo porque de repente está achando que ela está sofrendo, que ela está passando por aquele processo de transformação, sentindo muita dor. O que vai acontecer? Ela vai automaticamente se libertar, né? Aquela larva, aquela lagarta vai se libertar daquele casulo, mas não vai passar por todo aquele processo de transformação que é importante e que é essencial para que ela se torne aquela bela e magnífica criatura que nós conhecemos e possa bater as suas asas, né? Até o processo formativo das suas asas é um processo doloroso para que ela tenha força, para que ela tenha resistência e consiga depois bater as suas asas de forma linda e esplendorosa. Então imagina o seguinte, você que está passando aí por uma dificuldade, por uma dor, por algo que de repente hoje não te ajuda, né, vamos dizer assim, a conquistar o teu sonho, o teu objetivo, imagine que isso realmente é uma passagem. É uma passagem pela qual você está vivendo para que amanhã ou depois você consiga dar um voo maior, um salto maior, para que você consiga avançar alguns degraus à frente na sua evolução. Tá legal? Então, por mais difícil que esteja aí a tua situação, aguenta firme, seja forte. Então vira para essa pessoa que está aí do teu lado e fala assim para ele: seja firme, seja forte, suporta tudo o que te aconteça. E aí no tempo certo você vai conseguir, eu creio, eu tenho fé nisso, principalmente se você tomar as ações e as recomendações que eu vou dar aqui para você. Então aproveita que você falou com essa pessoa do teu lado aí, seja forte, seja firme, e pergunta para ela, por exemplo, falando aí nas 5 áreas essenciais que nós temos, pergunta assim, ó, como é que está a tua saúde? E automaticamente faça essa pergunta para você também. Como está o seu nível de saúde hoje? Realmente eu estou numa condição saudável? Eu tenho realmente energia suficiente para poder transbordar e influenciar, mudar a vida das pessoas que convivem comigo no meu dia a dia, a minha família, as pessoas da empresa onde eu trabalho, né, as pessoas que estão contigo aí diariamente. Você está realmente esbanjando saúde a ponto das pessoas que estão aí do teu lado quererem seguir o teu exemplo de vida? Ou simplesmente você é uma daquelas pessoas que se alimenta, vamos pegar aqui como exemplo, né, a alimentação. Como é a nossa alimentação hoje? A gente tem realmente uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, né, com diferentes tipos de alimentos ideais e corretos e saudáveis? Ou simplesmente a gente é daquelas, como a grande maioria das pessoas, que se alimenta apenas de alimentos industrializados, frituras, salgadinhos, bolachas, alimentos que contêm aí excesso de glúten, que muitas vezes são prejudiciais ao longo do tempo nas nossas vidas? Ou você é daqueles que realmente faz aí uma divisão legal e equilibrada da sua alimentação, come um pouco de carboidrato, mas valoriza bastante os legumes, as frutas, as hortaliças, os alimentos verdes, que são aqueles alimentos que a terra nos dá, que a terra nos propõe, né? Então eu gostaria que você fizesse realmente essa reflexão. Ou você é daqueles que se alimenta de sanduíches, hambúrgueres todos os dias, pizza 2, 3, 4 vezes por semana. E aí, se você é uma dessas pessoas, gente, ó, desculpa ter que dizer, mas vai chegar uma hora que a fatura vai chegar. A fatura chega mais cedo ou mais tarde. E aí pode ser que quando ela chegar, isso te custe muito caro. Isso te custe muitas das vezes uma enfermidade ou algo nesse sentido, né? Então eu queria aguçar em você justamente esse pensamento, que você possa mudar os teus hábitos alimentares daqui para frente, para você ter mais disposição, mais saúde, mais vigor, automaticamente economizar mais dinheiro, valorizando aí também a sua 4ª área essencial, que é a área financeira, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Tá legal? Então, outra questão também relacionada à saúde, vamos falar aqui, ó, atividade física, né? Como que é o teu dia a dia quando a gente fala de atividade física? E muitas pessoas, quando a gente fala de atividade física, ela acha que a gente está associando a obrigatoriedade, a importância de ter que fazer uma academia. Se você tem realmente condição financeira para isso, maravilha!
ótimo. Mas se você também não tem, isso não é desculpa para você não se movimentar. Você pode, de repente, todos os dias acordar uma meia hora mais cedo do que o horário que você está acostumado e fazer uma caminhada no parque próximo da sua casa, ou em volta do quarteirão, ou simplesmente, de repente você mora num prédio, opa, eu moro de repente lá no quarto, quinto andar, então eu vou subir e descer as escadas pelo menos umas 3 ou 4 vezes sem fazer a utilização do elevador. Posso fazer lá uns polichinelos na própria sala de casa, coloca lá uma música de repente que você gosta, que você se sente bem dançando e faça movimentação, né? Sacode lá o esqueleto, né? Faça alguma movimentação. O importante é que você não fique parado, seja fazendo uma academia, seja na sala da sua casa, seja andando no condomínio, seja subindo ou descendo escada, seja dando uma volta no quarteirão, na calçada, né? Em vez disso no supermercado ou na padaria todos os dias de carro, opa, eu vou passar aí pelo menos 2, 3 vezes de a pé. Isso vai te ajudar automaticamente a começar a gerar mais energia, a melhorar o seu metabolismo, a melhorar a sua aceleração cardíaca, a melhorar a sua circulação sanguínea, o que automaticamente vai te gerar mais resultados de saúde, vai aumentar a tua resistência do teu corpo, vai reduzir, por exemplo, o índice de doenças que muitas vezes você é acometido. Por quê? Porque automaticamente todo o teu corpo muda. Todas as tuas células passam a ser mais resistentes. Você passa a ser uma pessoa mais saudável quando você começa a ter essa nova prática de vida. Agora vamos falar de uma outra área importante e essencial, que são os nossos relacionamentos, né? Segunda área importante aí dentro das nossas 5 áreas essenciais, né? Que são os nossos relacionamentos. Aí eu quero te fazer a seguinte pergunta: como é o seu convívio com as pessoas da tua casa, da tua comunidade, do teu trabalho, né, e dos ambientes por onde você passa? Você realmente é uma pessoa que quando você chega no ambiente, as pessoas se sentem felizes, as pessoas se sentem transformadas, as pessoas se sentem bem, né? Ou você de repente é como um repelente de mosquito, que quando chega no lugar, todo mundo dá uma desculpa, vira as costas e vai embora. Se você realmente é uma dessas pessoas que tem esse tipo de comportamento, é importante que você busque ajuda urgente. Sabe por quê? Pessoas dependem de pessoas. Pessoas necessitam de outras pessoas. E é importante que você tenha um excelente convívio com as pessoas dos lugares que você convive a maior parte do tempo. Por exemplo, de 70% a 80% da nossa vida a gente passa trabalhando, né? Imagina o seguinte: se você não tem um relacionamento harmonioso com as pessoas do local que você trabalha, mais cedo ou mais tarde, esse problema de relacionamento vai começar a desencadear outros tipos de problemas de ordem, inclusive emocional para você. Então, se você é aquela pessoa de difícil convívio, de que ninguém suporta, que ninguém aguenta estar perto, que ninguém quer estar junto, significa que você precisa realmente rever os teus hábitos, que você precisa realmente mudar um pouco a tua conduta, né? Porque as pessoas elas têm que se sentir bem quando elas estão perto de você, elas têm que se sentir realmente motivadas, né? E isso muitas vezes é causado por alguns sabotadores do tempo, ou muitas vezes até por um processo de egocêntrico ou de egoísmo, né? Muitas das vezes. Sabe qual que é o princípio essencial para que você consiga vencer essa barreira? É você começar a se colocar no lugar das outras pessoas. É você começar a buscar querer ajudar mais as outras pessoas. É você, de repente, doar um pouco mais do seu tempo e da sua disponibilidade para ajudar o próximo com boas ações. Por exemplo, você que é um líder, você que é um empreendedor, você realmente motiva a tua equipe de trabalho? Quando eles estão passando por uma determinada dificuldade, você é daqueles que apoia, aqueles que não, vamos abraçar junto essa causa, vamos buscar esse resultado junto. Você é aquela pessoa realmente que é parceira daquela outra pessoa pela qual você convive diariamente, ou simplesmente você é daqueles sanguessugas, né? Que simplesmente você absorve tudo daquela pessoa que você convive, e aí de repente quando aquela pessoa precisa de ajuda ou de um apoio, você vira as costas e não está nem aí. Essa questão da reciprocidade
ela tem que ser praticada diariamente na nossa vida. Sempre existem pessoas precisando de algo. Então, procure determinar aí um determinado momento do seu tempo, do seu dia, para fazer uma boa ação, para ajudar alguém, para de repente passar uma mensagem positiva para aquelas pessoas pelas quais trabalham contigo. Então, é importante que você comece a ter essa mudança. Outro fato relacionado aí à nossa segunda área essencial, vamos pegar aqui como, por exemplo, os nossos filhos. Ou as nossas esposas, ou esposo, o companheiro, companheira, dependendo de quem estiver assistindo aí essa apresentação. Lá em casa nós temos o hábito de todas as quartas-feiras reservar, por exemplo, para estar com os nossos filhos, ou assistindo um filme juntos, ou jogando bola. Os meninos gostam de jogar bola na quadra do condomínio onde nós moramos. Então todas as quartas-feiras eu tento não agendar nenhuma atividade no horário noturno para estar com eles, deixar de lado um pouco o celular, deixar de lado coisas que muitas vezes são do nosso desejo, do nosso feitio, até o trabalho, o excesso de trabalho, deixar um pouquinho de lado para dar atenção para os nossos filhos. Isso é muito importante e é o que eles mais querem. Por quê? Eu vejo muitos pais, muitas mães simplesmente entregar ou dar um celular para o filho lá já com 4 ou 5 anos de idade como uma forma de ocupar a mente ou a cabeça ou o tempo do filho enquanto ele consegue fazer as coisas que ele tem interesse. Então, depois de um determinado tempo, o que acontece? Isso acaba virando um vício que muitas das vezes é até irreversível, que causa problemas irreversíveis. E recentemente eu vi um caso de um casal que tinha um filho pequeno, praticamente 1 ano e meio ou 2, que todas as vezes que o pai e a mãe estavam na sala com aquela criança, eles davam um celular para o filho, o pai tinha o seu próprio celular e a mãe o seu próprio celular. E aí aquela criança com 1 ano e meio, 2 anos, começou a apresentar alguns comportamentos assim anormais, começou a desenvolver algumas crises de convulsão, para vocês terem ideia. E os pais levavam em médicos, em especialistas, para tentar descobrir qual que era o problema, qual que era a situação que estava acontecendo. Fazia exame disso, fazia exame daquilo, ia em neurologista, fazia tomografia, fazia radiografia disso, radiografia daquilo. E o problema de saúde da criança cada vez mais aumentando. Depois de um determinado tempo, os pais descobriram que o grande problema que o filho deles tinha era necessidade de atenção. Todas as vezes que o filho via o pai e a mãe sentados no sofá, cada um com o celular, vivendo cada um no seu mundinho, aquilo ali desencadeava nele uma reação ruim no seu organismo, que automaticamente, para se defender, gerava uma crise convulsiva. E aí, naquela situação daquela crise, automaticamente os pais deixavam o celular de lado e iam dar atenção para o filho, e corriam com ele para o médico, e a partir daquele momento que eles deixavam o celular de lado, a criança automaticamente passava a se sentir melhor. Por quê? Os nossos filhos, o que eles mais querem de nós é a nossa atenção. A nossa esposa, o nosso esposo, o nosso companheiro, a nossa companheira, o que eles mais querem de nós é a nossa atenção. E todas as vezes que nós trocamos essa atenção por uma tecnologia, nós estamos perdendo uma oportunidade de melhorar e de evoluir a nossa segunda área essencial, que são os nossos relacionamentos. Quem é a esposa que gosta quando o marido chega em casa, simplesmente não dá nem atenção para ela? A primeira coisa que ele faz, senta no sofá, liga a televisão, abre a porta da geladeira, pega uma cerveja, senta lá, lê o seu jornal e simplesmente não para perguntar como que foi o dia da esposa, como que foi o dia de trabalho dela, se ela está bem, se ela está passando por alguma dificuldade, se ela precisa de alguma ajuda. Então, esse ato egoísmo que muitas das vezes a grande maioria de nós homens tem, eu falo porque durante muitos anos eu fui assim, até eu realmente descobri que aquilo ali estava sendo prejudicial para o meu casamento, e aí eu mudei os meus hábitos. Eu adorava assistir telejornal, reality show, essas coisas. Simplesmente quando eu vi que aquilo ali estava atrapalhando a minha vida matrimonial e que estava realmente me deixando longe dos meus filhos, deixando eles mais estressados, me tornando também uma pessoa mais estressada,
fazendo com que a minha esposa brigasse comigo o tempo inteiro. Opa, tá alguma coisa errada. Se isso acontece dentro da tua casa, dentro do teu lar ou do ambiente que você convive, significa que você precisa rever aí alguns conceitos relacionados aí ao teu relacionamento. Então, procura priorizar dentro da tua agenda semanal pelo menos 1 ou 2 dias para esquecer um pouco do trabalho, no período noturno, esquecer um pouco do celular, esquecer da televisão, esquecer do sofá e simplesmente estar com as pessoas que você ama, com as pessoas que realmente você quer que estejam contigo aí no decorrer dos teus dias. Isso é que faz a manutenção do teu casamento, do teu relacionamento. De vez em quando, uma vez por mês, leva a esposa para jantar fora, leva ela para almoçar fora, faz um programa diferente. Quanto tempo tem de repente que você não leva os teus filhos no cinema? Então, essa manutenção dos relacionamentos, ela é muito importante para que a gente tenha aí um relacionamento saudável na nossa vida. Agora vamos falar da nossa terceira área essencial, emocional. Quando a gente fala de espiritualidade, muita gente às vezes atribui isso a uma questão de religião, de Deus. Não, na verdade, a espiritualidade, o contexto religioso, ele faz parte sim dentro da espiritualidade e é muito importante para todos nós como ser humano. Principalmente pelo fato da nossa segunda área de relacionamentos, nós dependermos de pessoas. Então, a nossa área, a nossa espiritualidade e as nossas emoções, elas estão ligadas aí à questão de relacionamento. Ou um relacionamento com Deus, ou com aquilo que com a nossa crença, aquilo que a gente acredita, que é uma forma de nós repensarmos, por exemplo, os nossos comportamentos. Diante desse mundo tão acelerado e tão louco muitas vezes que a gente vive, é importante que a gente pare de vez em quando para fazer uma autoanálise de como nós vemos as coisas muitas das vezes de forma superficial, como nós vivemos a nossa vida de forma superficial, como nós muitas vezes não buscamos aquilo que é essencial e importante para nós como ser humano. É importante que de vez em quando eu avalie, por exemplo, a forma como eu questiono as coisas que acontecem ao meu redor. Por exemplo, como nós trabalhamos as nossas emoções com o processo de crescimento. Uma leitura de um livro. Eu reservo um tempo para assistir periodicamente um filme que possa me fazer repensar os meus comportamentos, as minhas atitudes, ou simplesmente eu fico aí o tempo inteiro na televisão, assistindo Netflix, assistindo no YouTube, ou eu sei realmente priorizar que existe um momento para cada coisa. Não que eu estou falando que a gente tem que viver como um ser alienado, que não precisa mais assistir televisão, que não precisa nunca mais assistir o Netflix. Não, o que eu estou querendo dizer é que todas essas situações, elas têm lá o seu devido tempo necessário e importante também para que seja trabalhada. Essa área da espiritualidade, ela tem que nos levar justamente a essa reflexão de que existe um tempo para cada coisa e tem momentos que a gente precisa parar, rever, reavaliar a nossa vida, reavaliar realmente o nosso comportamento. E as pessoas, elas não estão acostumadas hoje em dia mais a fazer reflexão, a pensar nas coisas com mais profundidade. E quando a gente fala de espiritualidade, por isso que muita gente acha que está falando de Deus agora, está falando de religião. E não, isso significa que é importante que a gente analise e que a gente possa realmente colaborar com a nossa parte emocional. De que forma? Avaliando, por exemplo, aquilo que a gente tem medo, colocando para fora muitas vezes as nossas fragilidades, as nossas angústias, a nossa parte, como eu diria assim, mais humana, a nossa parte mais humana. Por quê? Justamente porque nós nos relacionamos com pessoas o tempo inteiro. Então toda religião, toda crença, ela não deve ser apenas, vamos dizer assim, uma forma de você identificar regras a serem observadas, mas pensar em todos os assuntos que nos influenciam de alguma forma, só que de um jeito mais profundo e não tão superficial como a gente vive nos dias de hoje, nesse mundo louco. Uma forma de reflexão interior, por exemplo, do nosso eu, das nossas necessidades como ser humano, das nossas necessidades de autorrealização. E esse processo, ele acontece de que forma? Com boas leituras, com bons filmes, com palestras, por exemplo, com bons programas,
né? E muitas das vezes nos falta ter esse tipo de encontro conosco mesmo. Esse tipo de forma de você pensar de jeito mais positivo. Isso só é possível quando você busca também essa profundidade. Quando você sai dessa superficialidade, desse ambiente raso muitas vezes que a gente até tem de leitura, de estudo, de compreensão das coisas, né? É importante que a gente possa refletir com relação a isso. Imaginar coisas boas que possam nos levar aí a um crescimento, a um processo de construção das nossas emoções, de construir um melhor relacionamento com as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, de forma de você a conseguir ir mais ao encontro do teu próximo, de uma forma melhor, de uma forma se doando mais, né, para as pessoas. Isso é uma forma de você buscar a viver de uma forma mais equilibrada a sua área espiritual e a sua área emocional. Existem hoje diversas ferramentas para isso, existem hoje diversos livros que podem te ajudar com relação a isso, psicologia positiva, inteligência emocional, alta performance, até gestão de tempo, que te ajuda aí a repensar o teu comportamento no seu dia a dia, tá legal? Então, busque também esse crescimento na tua área espiritual e emocional. Vamos falar agora da nossa quarta área essencial que nós temos aí e não podemos deixar de lado, que é a nossa vida financeira, né? E agora vamos pegar como, por exemplo, aqui o brasileiro. O que o brasileiro faz, por exemplo, quando sobra um dinheirinho na sua conta, né, no final do mês? Será que realmente sobra alguma coisa? E por que muitas das vezes não sobra? Né? Porque a gente não tem aí o certo hábito, né, de poupar. Segundo, porque o brasileiro é um povo aí muito festeiro, né? Qualquer coisinha que sobra um dinheirinho ali, a primeira coisa que ele faz é comprar carne, cerveja e chamar os amigos para comemorar, né? Não que isso seja errado, mas isso também em excesso acaba não sendo bom, né, para o nosso futuro. Acaba não sendo bom para você que realmente tem o sonho de evoluir aí nessas 5 áreas essenciais da sua vida, né? E muitas das vezes as pessoas acham que para ela ser feliz, ela tem que ter muito dinheiro, ela precisa ostentar muita coisa. É claro que o dinheiro ele ajuda a você conseguir as coisas muito mais fácil, sim. E se você hoje não tem a renda que você quer e a renda que você acredita que você precisa, é necessário que você comece a tomar aí algumas ações essenciais para que você possa de repente conseguir daqui a um determinado tempo trocar de carro todos os anos, para que você possa fazer uma manutenção legal aí na tua casa, na tua residência, ou de repente até trocar de residência, né, de casa, de local onde você mora, né? Não é errado você querer todas essas coisas, errado é você muitas vezes não se planejar e não trabalhar a forma correta para conseguir aquilo, né, de forma lícita, vamos dizer assim, né? A gente precisa geralmente avaliar as nossas possibilidades que temos hoje, o que é possível de repente você minimizar aí no teu orçamento para que possa sobrar ali de repente 10, 20 ou 30% da tua renda e você fazer aí de repente uma aplicação financeira todos os meses, aplicações diferenciadas, né, quando a gente fala de dinheiro, para que você não faça como a grande maioria dos brasileiros, né? Sobrou um dinheirinho, vai lá, corre, coloca na poupança. Sobrou um dinheirinho, corre, vai lá, coloca na poupança. Não que a poupança seja errada, né? Mas existem hoje muitas outras formas de aplicações diferenciadas que você pode colocar, que vão te dar aí um rendimento muito maior do que a poupança, né? O próprio Tesouro Direto, Tesouro Selic, alguns tipos de ações com risco pequeno, né? As próprias ações dos bancos, vamos dizer assim, que são as instituições financeiras, que quando você pega o seu dinheiro e deixa ele lá na poupança, o que o banco faz? O banco vai lá, pega o seu dinheiro e faz justamente isso, ele faz uma aplicação financeira, aquele dinheiro rende bastante e aí ele pega daquele percentual que rendeu bastante, ele pega um pequeno pedacinho e coloca para você como rendimento na poupança. Então, é importante que a gente, pelo menos uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, a gente faça uma avaliação da nossa vida financeira, das nossas dívidas, das nossas despesas, verifique de repente aí a possibilidade de reduzir algumas coisas que não são importantes e que não são essenciais muitas das vezes, né? TV a cabo, Netflix. Se você de repente não tem tempo nem para parar em casa, para brincar com os teus filhos, para estar com a tua esposa, porque você trabalha o tempo inteiro, você acha que você vai ter tempo para assistir televisão a cabo? E aí eu volto, inclusive falando um pouquinho aqui na nossa área da saúde,
Quantas pessoas muitas das vezes já fizeram a matrícula na academia, em aulas de dança, tudo, simplesmente compareceram algumas vezes e nunca mais foram até o local. Vamos pensar aqui uma outra forma da gente reduzir despesa, né? Baixar um pouquinho o nosso padrão de vida para que de repente possa começar a sobrar um pouquinho de dinheiro para a gente fazer uma determinada reserva financeira. Optar por coisas um pouco mais em conta, mas que também tenham qualidade, mas que sejam um pouco mais em conta, do querer simplesmente sempre comprar aquilo que é mais caro, aquilo que é mais caro, aquilo que é mais caro, e muitas das vezes nem é tão necessário desse jeito, né? De repente aí uma mulher, uma pessoa que adora sapatos, tem lá uma coleção de 30, 40 sapatos. Gente, para quê? A pessoa não consegue nem viver, vamos dizer assim, a vida suficiente para conseguir usar aquela quantidade de sapato. E aí fica acumulando poeira, fica muitas das vezes aquele guarda-roupa tudo bagunçado, repleto com aquele mundaréu de sapatos que muitas vezes acaba não usando. Aí você pode aproveitar, inclusive, fazer uma doação para uma pessoa que de repente não tenha condições de comprar tantos sapatos quanto você tem, e aí automaticamente você ajuda a evoluir na tua área de relacionamento e também de espiritualidade, porque você começa a mudar um pouco do teu conceito e do teu comportamento, fazendo com que você seja mais humano, se preocupando aí com o teu próximo. Outra forma, de repente, você pode pensar a desenvolver alguma outra atividade que ela não dependa de você para gerar renda. Por exemplo, aqui na empresa nós temos uma plataforma de cursos online, onde as pessoas conseguem, através de um login e senha, participar de um treinamento sem que eu esteja lá pessoalmente fazendo a aplicação daquele treinamento. Então é algo que eu consigo fazer à venda, em paralelo à atividade que eu já executo, e automaticamente isso me ajuda a obter uma renda extra daquilo que eu já faço. As aplicações financeiras também são dessa forma, né? Quando você poupa um determinado dinheiro e você faz lá a aplicação certa, a aplicação correta, você faz uma diferenciação das suas aplicações, é como se o dinheiro tivesse ali, ó, gradativamente trabalhando e gerando renda para você, né? É o que nós chamamos de o poder dos juros compostos. Então você vai recebendo juros em cima de juros, e o seu capital está lá protegido, dependendo das aplicações as quais você fez, né? Então, só uma dica para que a gente possa começar também esse processo de evolução na nossa área financeira, porque senão a gente vai trabalhar a vida inteira, pagar dívida a vida inteira, vai se sentir como um fracassado, como um derrotado, muitas das vezes, por não ter obtido, por não ter conseguido dar uma condição melhor de vida para nossa família, por não ter atingido aí alguns sonhos que a gente tinha, porque a gente não se planejou de forma correta, porque tudo que sobrava a gente gastava com gandaia, com farra, com cerveja, com churrasco, com bebida, né? Então é importante que a gente tenha também esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, e aprender a poupar um pouco da nossa renda aí mensalmente. Agora vamos pegar um outro exemplo que eu tenho certeza que todos nós passamos ou vamos passar com relação à nossa área de conhecimento, que é o nosso processo de educação, de buscar conhecimento. Quantos já ganharam, por exemplo, ou até compraram um livro nos últimos 6 meses, vamos dizer assim, que nem sequer chegaram a ler nem o primeiro capítulo, simplesmente abriu ali as primeiras páginas, deu uma folheada e tal, e o livro foi ou para a gaveta ou para aquela estante de livro que está lá acumulando poeira. Gente, isso é incabível, vamos dizer assim, nos dias de hoje. Se a gente pensa e se a gente quer realmente evoluir, não só nas nossas 5 áreas essenciais, mas em qualquer coisa que a gente faz, e isso é provado estatisticamente, tá? Nós precisamos diariamente, todos os dias, isso mesmo, estudar ou ler, ou absorver algum conteúdo, pelo menos 30 minutos do nosso dia. Eu tenho certeza que na agenda que você tem, na vida que você leva, você consegue reservar pelo menos 30 minutos do seu dia para fazer aí uma determinada atividade relacionada a esse assunto a qual você quer evoluir. Seja um livro, ou assistir um filme, ou ver um vídeo, inclusive no YouTube, ou assistir uma palestra. Saiba então que aquilo que você quer realmente evoluir, sabe aquela promoção que às vezes você está esperando na tua empresa há tanto tempo e não acontece, e você fica esperando muitas vezes
falando que a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu cachorro, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu amigo, né? A culpa é do meu tempo que eu não tenho. Aprenda que você precisa parar de ficar alegando isso e precisa começar a agir, começar a se dedicar realmente para que você consiga ter os resultados, para que você consiga realmente atingir as suas metas, para que você consiga realmente atingir os teus sonhos. É importante, é essencial que você estude pelo menos 30 minutos por dia nessa área essencial que você quer realmente evoluir. Nesse meio tempo, aí a pessoa fala assim, eu não tenho tempo, professor. Você tem tempo sim, porque tempo é uma questão de você priorizar realmente aquilo que é importante e que é essencial para todos nós. Desinstala aqueles joguinhos que estão lá no teu celular encalhado que fazem você perder tanto tempo também todos os dias. O seu e-mail, né? Você que é uma pessoa que às vezes fica ali com a tela do e-mail aberta o tempo inteiro, você vai reservar apenas 3 períodos do seu dia para você ter aí contato com o teu e-mail. Então, chegou na empresa, vamos pegar aqui o ambiente corporativo, vai ter muita gente que está assistindo a palestra que é trabalhador de um ambiente corporativo, de uma indústria. Então, você vai no horário da manhã, vai acessar o teu e-mail. A hora que você estiver voltando do almoço, você vai acessar o teu e-mail. E a hora que você estiver próximo do horário de ir embora. Apenas esses 3 horários. Vai reservar ali, pelo menos uns 15 a 20 minutos para você acessar o e-mail, ver aquelas mensagens que são mais importantes, responder quem tiver que responder e tal, e vai voltar a se manter focado na sua atividade, naquilo que você quer realmente realizar. E aí, nesse tempo que vai começar a sobrar na sua vida, que até então você usava para rede social, para ficar o tempo inteiro no WhatsApp, ou muitas vezes no e-mail, vai te sobrar aí por dia, por exemplo, aí em torno de 1, 2 e até 3 horas. Fiquem pasmos, mas é realmente essa realidade que acontece com a grande maioria dos brasileiros, tá? Quando a gente fala de celular, vou pegar aqui alguns exemplos de algumas estatísticas mundiais. O Brasil, ele é o 4º país no mundo que faz uso do aparelho celular. É o 3º país no mundo que está conectado na internet, que mais utiliza a internet. É o 6º país do mundo que mais assiste televisão. Isso mesmo, se a gente for colocar tudo isso na ponta do lápis, de 4 a 5 horas que a grande maioria dos brasileiros consome na frente da televisão, das 3 a 4 horas que o brasileiro consome todos os dias no aparelho celular, acessando coisas que não agregam, que não geram valor nenhum para as suas vidas, aí aqui nesses 2 vilões aqui, ó, você já encontra os 2 principais sabotadores do teu tempo que tem feito com que você não atinja os resultados que são essenciais na sua vida e no seu trabalho. Então, a partir do momento que você identificou esses vilões, você precisa começar a tomar as ações necessárias. Então, ó, vira para essa pessoa que está do teu lado aí e fala, ó, tá vendo por que você não tem tempo para fazer isso? Tá vendo por que você não evolui na sua saúde, no seu relacionamento, na sua vida espiritual e na sua vida financeira e na sua vida de educação? Então, quantos aqui poderiam dizer a partir de agora que vão passar a ter tempo para se dedicar pelo menos a meia hora por dia a ler, a estudar, a fazer a buscar alguma coisa que agregue valor para as suas 5 áreas essenciais? Está vendo? Como todos nós temos a possibilidade realmente de buscar esse processo de evolução e esse processo de crescimento, e é o fator de nós realmente priorizarmos e valorizarmos aquilo que realmente é essencial para as nossas vidas. Está vendo como é possível você começar a construção da jornada para atingir realmente os seus objetivos, ó, e sair daqui do ponto A e ir para o ponto B em qualquer coisa, tá? Esse tipo de pensamento, esse tipo de aplicação, esse tipo de mudança de hábito e de mindset, gente, pode ser aplicado para qualquer coisa, qualquer atividade que eu queira realizar e que há muito tempo eu não consigo. Então, tá vendo como é possível realmente você buscar e você definir estratégias para não roubar mais o seu tempo, para não matar mais o seu tempo com coisas fúteis, com coisas desnecessárias. E mesmo tudo aquilo que muitas vezes é fútil e que é desnecessário, tem um tempo na nossa agenda que a gente tem que ter, né? Isso é importante. Não estou dizendo que a gente tem que ser um ser alienado, que só gera resultado, tem que ter. Não, nós temos os nossos momentos
para gerar resultados, nós temos os momentos em que nós devemos estar focados nas nossas atividades principais. Para quê? Para que sobre realmente tempo suficiente para a gente cuidar de todas essas áreas essenciais. Quando nós não demandamos tempo suficiente para cuidar de cada uma delas, com o passar do tempo os problemas começam a aparecer, os problemas começam a surgir. E aí é onde nós precisamos realmente parar, reavaliar os nossos hábitos, reavaliar os nossos costumes e começar a tomar realmente algumas ações para voltar realmente a esse estado de equilíbrio, né? A gerar esses resultados. Então, veja como é possível realmente você construir os teus sonhos, você conseguir os teus objetivos, você vencer e viver aí as metas de vida que você tem e que você precisa. Basta que você realmente comece a arregaçar as suas mangas, a tomar as ações que são necessárias aí diariamente na sua vida para atingir aí os teus sonhos, tá legal? Espero poder ter te ajudado aí com essas dicas valiosas, né? E aí eu queria pedir, inclusive, que você compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você sabe que precisa, que necessita evoluir aí nessas 5 áreas essenciais. Se inscreva aí nos nossos canais, nos nossos meios de comunicação, através do @atilansouza.com.br ou performancedotempo.com.br, tá legal? Um grande abraço e nos vemos em breve. E para você que de repente tem interesse em se aprofundar mais nesse assunto, entra lá no nosso site performancedotempo.com.br, se inscreve para poder participar aí dos nossos treinamentos de uma forma mais intensiva.